Olá, queridos ouvintes, muito obrigada pela sua companhia neste sábado. Está começando Ferramentas da Consciência e hoje recebemos aqui novamente Saulo Caldeirón. Grande convidado, grande professor, né? Para quem já o conhece, sabe, ele tem um canal lá no YouTube, Saulo Caldeirón, tem também o grupo de viagem astral, né? É um site onde te dá aí aulas totalmente gratuitas para você conhecer o assunto, tanto viagem astral quanto diversos outros, né, que o Saulo traz aí com uma abordagem muito bacana e muito acessível, né? Às vezes a gente tem informações de uma forma muito técnica, não, ele te traz a coisa na prática mesmo. Saulo, obrigada. Muito obrigado por estar aqui. Pela sua presença mais uma vez. Sempre me convidarem aqui, eu estou me sentindo da casa já. Ah, que bom, era isso que a gente queria. Já tá com as raízes. Já tô eu, todo mundo aqui. A Caritazinha aqui no fundo também, nos bastidores. Carita também, em breve a Carita vai estar aqui atrás. Estamos tentando. Vai sair de trás das câmeras para vir aqui para frente, mas calma, né, calma. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que provavelmente você também tem muitas dúvidas aí ou já sentiu, que é assédio energético, Saulo. É um assunto que move tudo, né? Tudo é assédio nesse mundo, né? Nós somos assediados pelos vírus, pelas bactérias, pelas trocas de elétron. O tempo inteiro estão perdendo e ganhando, né? Uhum. E tem os assédios das pessoas, dos espíritos, as trocas magnéticas de ambientes. Então, o tempo inteiro. Quais são os sintomas principais que você poderia deixar para os nossos ouvintes, telespectadores, os principais para você levantar a lebre que tem, como você diz, né, boi na linha. Boi na linha. Às vezes a pessoa já está há muito tempo dentro de uma bolha, que é a bolha passando pelo processo de assédio. Às vezes de uma pessoa, às vezes de si mesmo, quer dizer, a forma como ela vive, às vezes de espírito. Então, normalmente tem que observar, um estado de desânimo é um estado perigosíssimo. A pessoa está sempre desanimada, ou está em estado de reclamar constantemente, ou não está sempre... mesmo não sendo diretamente uma conexão, é um estado de alerta. Quando você junta vários, por exemplo, sentir angústias constantemente, o estado de ou dormir muito, ou ter insônia, né, ou você dormir em lugar a horas diferentes, não conseguir dar prosseguimento a ideias, são sensações de risco, são alarmes que você tem que criar, que há uma influência sobre você, pensamentos de negativos constantemente, são situações assim. Nós podemos ser assim também, mas a pergunta é, até onde sou eu sozinho ou tem alguma coisa? Influências principalmente começam a pegar você sobre situações que você tem sobre vícios, que você começa a compensar. O vício é muito significativo para o assédio, porque é uma forma de você densificar você mesmo e facilitar ainda mais o contato deles, o controle sobre você, né? Ou seja, se eu tenho ali uma questão com o alcoolismo, toda vez que eu estou bebendo, eu estou abrindo uma janela. Absolutamente. Se eu tenho uma questão com compulsão alimentar, estou abrindo uma janela. Porque você está na frequência de seres que também vibram assim, por causa da sua, ao desencarnar, estarem com aquela vontade. Então, quando você, não é que a bebida faz mal, diretamente ela faz, mas a lógica é, quando você faz isso, você entra na frequência do espírito, porque ele também tem essa frequência, né? Então tem um monte de detalhezinhos que são sinais de alarme, sinais de alerta. As soluções para fazer isso, obviamente, não são tão simples, porque eu vou ter muito tempo dentro de um processo. Aí, às vezes, é importante ou a busca primeiro a busca física, porque o físico, quando está comprometido, quer dizer, seja no estado psicológico ou físico, buscar ajuda psicológica e talvez psiquiátrica, quem sabe até uma situação de movimentação. E também, junto disso, tentar buscar um local para fazer um trabalho de observação, como às vezes um centro espírita, centro esotérico, um centro de umbanda, onde você possa lá fazer um tratamento de desobsessão, ou observar, fazer uma consulta para saber se está tudo bem, tomar passes, pelo menos assim, você cuida do todo, você cuida da parte física e da parte espiritual. Tem que ser uma coisa bem integrativa, né? Não adianta, por exemplo, só cuidar de uma área, cuidar da área do corpo e não cuidar ou só da espiritual e deixar o corpo para lá. Sim, tem gente que também faz isso. Tem gente que, por exemplo, nós já temos aqui, não podemos inventar a roda, nós já temos a ciência funcionando bem aqui, né? Então tem gente que, por exemplo, em vez de ir diretamente, ela procura às vezes até lugares espiritualistas ou canais para tentar resolver uma situação de comportamento, onde às vezes é melhor procurar um psicólogo, por exemplo, que junto com a espiritualidade ele direcione para um lugar legal. Mas o que eu estou falando é que sozinho às vezes não dá para sair. O processo de assédio leva a pessoa até depressão.
porque ela não consegue fazer mais nada, a autoestima dela. A outra coisa é a autoestima. Os espíritos costumam ter colocar baixa autoestima. Outra coisa é descrença. É bem comum que quando você está mediunizado ou sobre um processo de influência, que a influência leva à mediunização. Eu costumo falar que o obsediado ele é médium do próprio espírito que o perturba. Tá? Então esse espírito... Interlocutor, né? É muito significativo, é muito importante para esse espírito que você não acredita que está acontecendo assédio. Então, por exemplo, ele desdenha de outra coisa. Não, isso não existe, que besteira, isso só fala de espírito. Na verdade, negacionismo ali, né? Então tem que se ligar, porque mesmo as pessoas que... Quando ela está bem, ela acredita. Quando ela cai, ela não acredita mais, por causa da influência. A influência é muito forte nesse aspecto. O assédio, ele pode estar ligado a um ambiente, por exemplo. Eu saio de um ambiente, eu tô bem, e aí eu volto para esse ambiente, eu me sinto cansada, carregada. Sempre por causa das frequências. Cada ambiente tem uma média frequencial em que ela fica em destaque. Isso você, obviamente, quando você sai de um lugar para outro, você precisa saber que essas frequências elas vão subir e descer. Equalizar. E às vezes vai forçar você uma sensação. Você tem que estar lúcido a isso. Ou, estando lúcido também, tentar neutralizar o processo através de, o ambiente está pesado. Quando você ativamente diz isso, você destoa. Fala, opa, não sou eu. É o ambiente. Então, você ganha uma força a mais do que ficar sofrendo passivamente, querendo fugir do ambiente. Às vezes não pode, né? Sim. Porque a gente tem que conviver no mundo, nem tem que passar pelos ambientes, né? Aqui nós temos todas as frequências nessa sala, né, Saulo? Todas as dimensões e todas as Só frequências. que as frequências... É por isso que não existe... Tem gente que fala, como é que eu faço para fechar minha casa? Não tem como. O que você faz é aumentar a frequência da sua casa. Com isso, quando você faz isso... Senta no Talvez ambiente... a pergunta seja o que não fazer na sua casa, né? Exato. O umbral, ou a frequência, todas as frequências estão aqui. Então, por exemplo, você, para fechar a sua casa, teoricamente teria que botar uma porta na primeira frequência para o espírito não passar, e você não pode fazer isso. Porque o direito de ir e vir está ali, é o livre-arbítrio. O espírito tem direito a entrar no lugar, ele vai responder por isso, mas o direito lhe é dado. Não deveria fazer mal a ninguém. Mas ele faz. Então, o que você tem que fazer é aumentar a sua... Como faz para aumentar a sintonia? Sempre com pensamento positivo. Quando você faz isso, a sua mente ela passa a vibrar num lugar tão mais alto que todo o seu sistema muda. E como o espírito está em outra dimensão, quando ele olha para você, ele não consegue nem enxergar. Você está na frequência mais alta, ou não consegue, ele fica invisível ao som. Como se vocês estivessem em dimensões diferentes. Ele tenta mesmo, falar, né? e você nem ouve, porque você está na frequência mais alta. Você fala muito de sintonia, né, Saulo? Sim. Você fala dos três passos, acho interessante ele falar, né? De você sair desse assédio, né? Tem três coisas que tem. Existe a sintonia, que é quando você mantém pensamento. Você se mantém numa onda de tentativa de ficar lúcido, positivo, ligado. Existe a oração. A oração é quando você faz ela o tempo inteiro. Você pode fazer a oração em qualquer frequência. Mesmo se você seja baixo, você usa a oração, ela só... Eu costumo falar que a oração ela dá um pico de 50%. Então, se você está mal, ela vai levar você a uma onda melhor. Mas só que se você não consegue se manter, daqui a pouco você volta a cair. A oração é o telefone, é o pedido de ajuda, é quando você liga para alguém. Existe uma terceira opção, que é a capacidade de ajudar os outros, que eu costumo chamar de faixa de amparo. Você está o tempo inteiro ajudando, então você entra numa frequência acima da sintonia, porque para ajudar você tem que estar numa boa sintonia. A sensação de você estar próximo a uma equipe, digamos, espiritual positiva. Uma frequência bem mais alta. Então essas três frequências são importantes, mas a mais importante de todas é a boa sintonia. Com a boa sintonia você consegue entrar na faixa de amparo. Sem ela você não consegue. Então a sintonia, de certa forma, é uma prece viva constante. Né? E é uma decisão, né? Porque você se colocar à disposição até de esquecer do teu problema e ajudar o próximo, né? Eu ia até falar sobre isso mesmo. Às vezes você não tem a energia suficiente para fazer por você. Talvez se você abrir um pouquinho, olhar para alguém que precisa de uma coisa emergencial do lado, aquela primeira ajuda vai te dar força para olhar para o teu problema depois, né? É porque o ato de falar se esquecer de você não é bem isso. Porque, na verdade, existe uma coisa chamada gratidão. E se você faz um esforço, é como se fosse uma pirâmide. Se você faz só por você, você não tem nada. Você só depende de você. Quando você começa a distribuir, cada vez que alguém vai... Não importa se aquela pessoa é grata ou não. Você vai, a pessoa é ingratidão. Esqueça a gratidão. O universo retorna para você. O mentor da pessoa retorna para você. E às vezes a própria pessoa para fazer uma coisa. Então você de repente está usando tal. Você é o primeiro beneficiado. Porque cada pessoa dessa, às vezes vai aprendendo, também vai fazendo o processo. Quando você vai ver, você está recebendo intervenções de todos os lados. Então o ato de
parar um pouco para viver, parece ser atraso, mas você está ganhando. Eu me lembro do material até que eu tinha um material de clarividência que eu tinha, acho que um curso ou 2 e tal, 3, 4 livros, e eu falei, não, é pequenininho, eu vou começar a distribuir. Hoje eu tenho 2 GB de material. Por quê? Eu comecei a distribuir esse pequeno material e os caras começaram, toma aqui, ó, toma aqui, também tem um livro, tal, eu tenho um curso, tal. Então quando eu fazia esse cara, eu dei 20 para esse cara só me deu 1. Mas só que não foi só esse. Começou, quando eu vi, eu fiquei rico de material. É exponencial, né? Exato. Então, o que eu estou falando assim, é muito pouco no contante. Se você parar, quando você começa a ver o montante, você é o primeiro beneficiado da ajuda. É uma questão de inteligência até. Então, quando você pensa no próximo, você está pensando mais em você do que você só pensar em você. Com a energia da prosperidade é exatamente o mesmo sentido, né? A prosperidade é isso. A prosperidade é o ato de tornar outras pessoas prósperas. Porque o processo começa a retornar para você. De repente, você é o primeiro próspero. Você não quer, você nem pensa nisso. Mas se mesmo que a gente tivesse que pensar de ser ambicioso, que não é nenhum problema, que nós sejamos ambiciosos para fazer o bem, porque funciona. Mesmo no interesse. Como lidar com o assédio de encarnados, Saulo? É difícil porque a gente está vendo a alma cebosa ali do lado da gente o tempo inteiro, né? Está convivendo com ela o tempo inteiro ali. Mas é estratégia, inteligência. Smart, né? Eu vou contar um exemplo aqui. Posso contar o exemplo do Jimmy, mais sutilmente? Olha só, o Jimmy, que é o filhinho da Carita aqui, é um filhinho meu também, né? Ele estava tendo um problema na escola. Um menininho estava eventualmente agredindo ele. Aí chegou lá falando que estava preocupado. Eu falei, compramos um chocolatinho, M&M's assim, e falou, você vai fazer o seguinte, você vai chegar na escola, sabe, estratégia, claro que você não está comprando, mas é uma forma de... Por quê? Uma pessoa que está assim, que você pegou o perfil do menino, é um menino que, esse menino tem algum problema, ele não tinha atenção, estava escanteado, ninguém gostava dele, então o que você vai fazer? Você vai gostar dele. Então você vai mostrar para ele que você... É importante, quando você pega o amor de uma pessoa, o obsessor, qualquer outra coisa não tem mais poder sobre ela. Então, quando ele fez isso, os professores até ficaram assim, porque o menino estava se comportando errado e não respeita ninguém, professor, diretor. Aí o Jimmy falou assim para ele, depois de ter feito, ele deu um presentinho, ele agradeceu, ficou feliz, ele falou, ei, fica quietinho, não sei o que, o menino ficou quieto com o Jimmy. Ele obedeceu o Jimmy. Que na verdade, talvez todo esse comportamento era para ser visto, né? A imagem assim... Eu respeito aquela pessoa, ela gosta de mim. Então, isso cria uma relação diferente. Então, às vezes, nós estamos tentando forçar um processo e a gente tem que tratar as pessoas com algum tipo mais de carinho, de proximidade. Isso muda. E se a pessoa está com algum problema espiritual, aquele espírito não consegue colocar na cabeça dela raiva quando ela tem amor por você. Não consegue mais. Talvez até o obsessor vá atrás de você também vai pegar um pouquinho da outra energia, né? Porque o amor é a única vibração que ela entra em qualquer ambiente e ele controla. Ele controla porque é uma energia muito gostosa. Então, mesmo os espíritos mais difíceis, eles são ligados à gratidão. Os seres, então, a melhor forma é essa, tentar, você está no ambiente, tentar ser o mais agradável possível. Se eu estou no trabalho, um colega de trabalho difícil, poxa, tem que achar uma forma de sobreviver ali. Como é que eu faço? Essa pessoa está com um problema de convívio, tem alguma dificuldade. Então, você até um processo de falar, deixa eu me aproximar, como é que eu vou tentar ser gentil com ela, ou quer um café? Eu trouxe um café para você. Você começar a preocupar, essa pessoa vai começar a lhe considerar. E quando ela colocar você na faixa de consideração, esse processo muda. E você começa também a tocar o coração dela. Provavelmente essa pessoa vai começar a ter você como exemplo de como se trata os outros. Então é uma forma de mudar, não só você fazendo... Porque você podia muito bem falar, vou fazer uma esterilização energética aqui, de forma... Vou bloquear, né? Bloquear. Mantenho a distância. Então, obviamente, algumas pessoas, estrategicamente, você precisa se afastar também, né? Momentaneamente, às vezes, né? Às vezes não é o momento de fazer aquela interação... Né? Mas você trabalha aquilo no teu coração de alguma maneira e em algum momento, um momento vai aparecer. Eu queria fazer uma outra pergunta. Como tomar cuidado para nós não nos tornarmos os assediadores? Os obsessores. Porque é muito legal você imaginar assédio do outro para você, né? Então eu sou a parte da vítima e o outro é o agressor, mas a gente às vezes pode assediar também o outro, né? Esse bom senso é muito difícil, porque... Muita gente não tem senso de que está perturbando a vida da outra pessoa, né? Ela sofre, é por isso que a gente tem que estar sempre lúcido sobre
Será que eu não sou a alma cebosa aí da história? E muita gente Sim, pelo menos tem esse questionamento, né? Será que não sou eu ali a questão? Eu acho que é uma questão de constante pensamento, de lucidez, de estar vendo o comportamento, como eu estou me comportando bem, estou agindo de forma correta, estou sendo educado, estou passando do limite, falta alguma coisa. Eu acho que é um questionamento pessoal, né? Até de autoestima. Eu tomo muito cuidado. Eu fico pensando, onde é que eu estou sendo uma cebosa? Você fala, tá faltando alguma coisa? Eu falo, cara, então tá fazendo alguma coisa errada. Porque você não sabe. Os nossos próprios processos e não às vezes não olha para isso. Você não sabe, né? Que é insensato. Às vezes você começa a agir, de falar uma coisa, pode ser um pouco arrogante. Às vezes você deixa de fazer uma coisa e a pessoa está incomodada, mas ela não tem coragem de lhe falar. Então, às vezes é o ato de perguntar, poxa, me fale se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se estiver faltando alguma coisa, porque é melhor. Minha mãe sempre fala, né? Não tem bola de cristal, né? A gente precisa aprender a se comunicar sem ofender, porque a comunicação ela não precisa ser ofensiva, né? Por exemplo, está faltando alguma coisa, eu quero te mostrar que está faltando isso, mas tudo bem, eu vi que você está fazendo o seu melhor, mas quando você puder faz isso, né? Mas acho que o grande problema de hoje em dia é tentar ouvir o outro, mas de uma maneira neutra, sem né? trazer para o pessoal, né? Talvez. E tentar observar realmente, eu estou sendo ouvido? Será que eu estou conseguindo me comunicar com aquela pessoa? Eu tenho que entrar, às vezes, no nível de linguagem dela. Eu tenho que sair do meu nível de linguagem, baixar a bola e falar assim, vamos conversar sobre o quê? Buraco? Então nós vamos conversar sobre buraco. Beleza, e o time de futebol? Jogou bem esse dia? Tem que tentar um assunto que seja um assunto comum. Porque não adianta eu falar de espiritualidade para quem não acredita em nada. Não. Tem que ser estratégico, né? Como eu falei, é a hora que você precisa para não ser estratégico para conviver. Tanto no sentido de você não ser a alma cebosa da pessoa, ou você precisa modificar o ambiente, mas não pode falar de espírito, porque espiritualidade não é o ato de falar de espiritualidade, é o ato de agir de forma sensata, de agir de forma espiritualizada, respeitosa, né? Transferir esse tipo de sensação para a pessoa que está ali. Eu me preocupo bastante com isso, e a gente nunca sabe se está agindo 100% correto. Por isso que é importante sempre ter essa conduta até de humildade, né? De um sentido. Será que porque tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Assim, será que eu tudo é ponto de vista, né? De repente eu faço um monte de vídeo. Qual o momento que eu perdi o senso, o norte? Então, assim, eu não posso me achar preparado, o cara que sabe que em algum momento eu posso perder o sentido e começar a falar coisas que não são sensatas, né? Passar do limite, né? Sim. A gente sempre fala, né? Você tem que ir até onde não está, né? Onde o outro vai te permitindo ali, né? Na questão do direito, o direito de um vai até onde começa o direito do outro. O Saulo fala muito do cuidado de tentar tomar cuidado, né? De não prejudicar, não magoar, né? Não entristecer alguém. Mesmo porque para você prejudicar. expressar uma opinião, você não precisa desmerecer ninguém, né? Isso é um cuidado que a gente traz sempre aqui, né, José? A gente vai falar de uma coisa, a gente não precisa desmerecer outra. Então tudo agrega, tudo é pro bem, Exato. né? Todas são ferramentas, né? Cada um tem um nível consciencial próprio. Você não pode... E o ato de diminuir o outro, assim, ou falar de alguma forma é um ato de você se elevar inconscientemente, né? Quando a pessoa costuma fazer isso... Utilizar a energia do outro, né? Olha, nesse porque momento. o outro lado lá faz sério. isso. Então, pois é. Então, essa sensatez também, ela tá dentro da lucidez, né? Não vou, porque tá tudo bem, o cara faz a parte dele lá, então você toma esse cuidado de não machucar, né? Tem algum caso, assim, de assédio que você conta pra gente aqui, de repente, você contou esse do filhinho da Carita, mas tem algum outro, assim, que você consegue, até no nível astral, talvez? No nível astral, na viagem. Você tem um monte de coisa que a gente, por exemplo, aí a Carita, por exemplo, a gente tem... Eu faço esse projeto, ela tá aqui comigo sempre. Então, essa união, ela chama atenção. Como vocês dois também. Sim. Então a gente precisa estar sempre em cuidado um com o outro, e o assédio, ele está sempre rodeando a gente. E a gente percebe isso em detalhes, assim. Às vezes os espíritos colocam coisas na cabeça das pessoas que você pensa que é você que está pensando. E tem hora que um sempre vai cair um pouco mais. Tem hora que eu baixo um pouco a frequência, eu preciso da Carita. Ela chega e fala, não, Saulo, tá tudo bem e tal. E vice-versa. Então, o assédio, ele é muito forte em cima dos casais. Muito, vocês devem saber disso. Sim. Porque é uma forma de estruturar mais rapidamente. Então, então, a gente tem algumas coisas que a gente fica sempre em observação, eu e ela,
às vezes quando baixa um pouco a frequência, a gente fala, ó, a frequência tá caindo aí, vamos cuidar um pouquinho. Então a gente tem tendência a gente se cuidar mais, chegar mais perto. Uma coisa que a gente sempre fala, desde que a gente começou, né, o nosso encontro, a gente fala, eu sempre vou olhar para você sabendo que você está fazendo o seu máximo. Pode ser que naquele momento não foi o suficiente para mim, mas se eu olhar com esse olhar de que você está dando 100% que você pode nesse momento, eu vou ser amorosa, né? Não vou ser julgadora, não vou ser... E tem funcionado, porque assim, às vezes a gente fica pouquíssimo tempo junto, mas quando a gente está junto, a gente percebe que é um momento de doação, de qualidade, né? Porque... Ou na hora que a pessoa... Se existisse só cobrança, até esse momento já não existiria mais. Ou na hora que a pessoa também perde um pouco um ou outro ali, o equilíbrio. E você olha e fala, não, beleza. Não é ele. Ou se tá sob um risco de influência. Porque uma vez que você baixou a frequência, tá sob. Se não tá, você tá sob risco. Então, a tendência é que o do lado você fala, tenta dar uma ajuda. Não, tá tudo bem, é essa hora de eu colocar em prática. Você precisa ativamente falar isso. Agora é a hora de eu colocar eu em prática. Seja o que acontecer, eu fazer alguma coisa para ajudar. Meu filho fala um negócio muito legal, assim, às vezes, né, mãe e filho, às vezes eu dou uma surtada mesmo e pego umas broncas bem pesadas, assim, e ele não responde, sabe? Ele não responde, ele fica só ouvindo. Aí passa aqueles 30 minutos, eu vou lá e falo, filho, eu acho que eu peguei meio pesado. Ele fala, tudo bem, mãe, sabia que não era você? É de uma lucidez, assim, porque ele fala, você não é daquele jeito, eu sei, você estava nervosa, né? Deve ser algum outro problema que está acontecendo, e aí você não tinha o que fazer, você veio aqui conversar. Quer dizer, olha uma maturidade, legal, né? É saber de dar um passo atrás e não levar para o lado pessoal, então, assim, né? Talvez essa pessoa que está agredindo está de alguma maneira assediada, seja por um problema, seja por um espírito, por alguma energia, né? Então a gente também tirar do pessoal essa questão e olhar para a pessoa, puxa, mas ela é assim frequentemente? Não é, então eu não vou levar pro pessoal, né? Não é contra mim. Eu vejo isso muito no trânsito. Às vezes as pessoas estão andando no trânsito e tomam uma fechada, uma buzinada, e as pessoas tomam aquilo pro pessoal, sabe? É muito legal isso. A pessoa nem te conhece, não sabe nem se é homem, se é mulher que tá no carro. Eu já percebi isso no trânsito, é o seguinte, ele toma uma fechada aqui atrás, ele devolve lá na frente, do tipo, olha, o cara não tem culpa não, mas... É como se fosse assim, ele não sabe quem foi, como não foi ninguém, vai ser qualquer um, né? Bateu o amor, né? Bateu o amor. Fizeram pra mim, eu quero devolver aqui, né? Então, aí a gente também não sabe pelo que aquela pessoa tá passando. Então, assim, tentar olhar com uma visão mais amorosa, né? Pra essa questão São muitos desafios, do assédio. Né? Manter a vibração, né? Que nem o Saulo falou, talvez manter a vibração mais elevada, com pensamentos. Chegou um pensamento que não é bacana, não me identifico, né? Eu penso, penso mais alto. Eu falei que a gente tem mais ou menos uma quantidade impressionante de baixas frequências durante o dia. Eu vou dizer assim, durante o dia você tem pelo menos umas 50 pequenas descidas. Sei lá, você lê uma notícia, você vê um story, você tem uma lembrança de uma conta para pagar, aquilo tudo é uma baixa frequência. E o tempo inteiro a gente tem que ficar em policiamento, observando. Eita, cara, tá tudo bem. Não, beleza, vou arrumar isso aqui. Se você deixar começar a cair, às vezes é uma coisa que pega você que você fala, não, isso aqui eu tenho que ficar nervoso mesmo, porque aí já era. Aí você acha que justifica ali. Não, porque isso aqui eu não permito. É ali que você cai. É ali que cai. Eu lembro tirou tua paz, né? Da lei da entropia, né? Que no mundo tudo é feito para ficar bagunçado, em desordem. Você vê como é fácil pro caos acontecer. A organização, ela te demanda energia. E acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? O nosso dia a dia, ele vai fazer toda essa entropia aí de confusão energética. É você que tem essa missão de manter o seu padrão elevado. Todo dia, outra coisa importante, o ato de acordar. A gente não sabe o que acontece quando você dorme. Nem se o seu espírito chegou perto da sua cama na hora que você está dormindo, nem o que você fez durante as ondas de inconsciência, por aí. Então, quando você não sai de casa pelo menos sem tentar se alimentar, mas você precisa alimentar-se novamente, renovar todos os seus planos, a sua base de vida. Porque é ali, começa num dia. É ali que pede. Você está indo, nada desanima. Ali você tem que tomar cuidado. Porque ali toma influência. Você desanimou ali, fala, não, velho, eu acho que, poxa, eu não sei. Você pega, o que eu quero, o que está planejado, o que é certo, não, beleza, isso aqui. Então eu vou renovar. Todos os dias você renova, até que você vai ganhando uma força tão grande do que você precisa realmente fazer, que a influência não tem mais acesso a você. Mas se você deixa um dia de se alimentar, você sai com fome para a rua. Sim. Mas se você deixa um dia de se alimentar espiritualmente sobre seus planos, suas ideias, a forma de viver, a vontade de fazer as coisas, você desiste. Eu vou deixar, então, até por conta dessa sua fala aí para os nossos ouvintes, faz uma listinha das 3 coisas que te motivam
para que você fixe a sua energia ali no teu Firme, acordar, né? Todo dia de manhã cedo, quando for tomar o café, enquanto está se alimentando, se alimenta também seus planos novamente. É isso aí. Porque para não deixar cair. Saulo, obrigada mais uma Obrigado, vez Saulo, por ter um colaborado prazer. aqui com a gente. Carita, obrigada também. Obrigado, Carita. José. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que no canal do Saulo tem muito mais conteúdo, né? Os temas Né? únicos são fantásticos, as lives, os fax musicais, tem muita coisa. E a gente se vê aqui no próximo sábado, aqui no Ferramentas da Consciência. Muito obrigada, Obrigado, viu? gente.